quer saber sobre o comportamento do consumidor de moda para o Brasil em 2023? Pega a sua xícara e vem tomar esse café comigo. A nossa convidada é Patrícia Santana, que está à frente da Tendere Pesquisa e Soluções Criativas. E ela deu uma palestra maravilhosa hoje aqui no Minas Trend. Patrícia, que prazer te ter aqui na hora do café, dentro do Minas Trend. A gente que já dividiu alguns salões, não? E que prazer estar aqui com você. É um prazer estar aqui com você, Márcia, companheira de várias palestras que a gente faz aí por esse Brasil afora, sobre várias frentes do universo da moda. Então, realmente é uma grande honra estar aqui com você hoje. E a Patrícia, gente, primeiro que a honra é minha, né, Patrícia? Mas a Patrícia é uma conhecedora, uma pesquisadora profunda de comportamento, e ela trouxe hoje uma palestra pra gente, e eu, claro, que eu quero saber um pouquinho, né, Patrícia? O que você traz dos destaques? Quais são os pontos que a gente não pode perder atenção nesse comportamento de consumo? Bem, basicamente, com a pandemia, a gente teve uma transformação, realmente, que não tem como a gente voltar atrás, né? Então, a gente vive um outro mundo. A gente entrou no século XXI. E se eu tenho que destacar algumas coisas, acho que eu destacaria primeiro a questão da transformação digital. Não tem como você hoje ter um negócio de moda e não ter uma presença digital. Com certeza. A presença digital, ela não tem receita, ela precisa, na verdade, ser feita muito de perto com as segmentações que você atende. Então, você precisa conhecer a sua segmentação, conhecer os seus clientes para poder elaborar. Então, não é todo mundo que vai estar no TikTok, não é todo mundo que vai estar no Facebook, não é todo mundo que... Mas todo mundo tem que ter pelo menos um site, nem que seja institucional, né? E tem que ter o WhatsApp e tem que ter um Instagram. É o mínimo para a gente pensar no universo da moda, mas você tem que ter essa presença. Isso é tão importante que você está falando, porque realmente é isso, né? É entender que a sua marca vai, aonde o seu cliente vai estar querendo falar com você, né? Exato. E você encontrar qual é o canal de comunicação que você vai ter mais assertivo para falar com esse seu cliente, seu consumidor. Onde ele quer ser tocado também, né? Porque às vezes ele está num ambiente onde ele não quer que você fale com ele ali, ele quer que você converse com ele em outro lugar. Então isso também é bem importante. O segundo ponto que eu destaco, assim, mas eu acho que é a questão da sustentabilidade. Não há mais como a gente não perceber... Caminho sem volta. É o caminho sem volta, porque na verdade, até porque a gente quer sobreviver, né? A gente quer continuar no mundo. Então não tem como a gente deixar de lado todas as questões que a gente vê, por exemplo, a Agenda 2030, né? As ODS, né? As ODS. A gente precisa realmente colocar isso para funcionar. Às vezes a gente acha que isso é impossível para uma empresa de pequeno porte no mundo da moda, mas é um equívoco. Muitas vezes a gente tem várias ações que a gente já faz e que a gente nem percebe que elas são sustentáveis, né? Desde economia de energia, para onde que vai a água da nossa fábrica, né? E não precisam ser grandes movimentos, né, não, Patrícia? As pessoas que trabalham no seu negócio, elas estão sendo valorizadas, elas estão ganhando bem. Esse ganhar significa também um trabalho de qualidade que realiza essas pessoas, né? Então tudo isso faz parte da sustentabilidade, né? A sustentabilidade é ambiental e social. E social, né? porque a gente fica com um foco muito no ambiental, né? Às vezes esquece essa questão do social que é tão importante, exatamente, né? Exatamente. Hoje a gente entrevistou a Lucimar Silva, que é do Guima Café, e a gente falou muito sobre isso, como a pergunta que eu fiz para ela, o que está por trás de uma xícara de café, e ela contou para a gente essa importância que desde das pessoas envolvidas no processo, da valorização da mão de obra de cada uma, da inclusão da mulher dentro do agronegócio. Exatamente. Né? Então, olha como a cadeia toda, como isso está em todas as áreas, mesmo aqui a gente estando no salão de moda, como tudo isso está envolvido. O grande desafio para a moda é pensar em economia circular, né? É como que a gente se responsabiliza por todo esse processo. A gente às vezes tenta empurrar isso para o consumidor, né? Então, mas se ele não exige, eu também não vou fazer.
mas na verdade, para o consumidor ser mais responsável, a gente precisa ser responsável antes para oferecer isso para ele. É verdade, né? é dar o exemplo, né? Eu falo, eu falo uma ação que é multiplicada, né? Que é repetida e que é replicada. E é uma cadeia muito complexa, né? Então, se a gente não está preocupado com de onde que vem o fio-filamento, de onde que está vindo o aviamento, quem que está trabalhando, como que isso está sendo feito, se tem criança, se não tem criança, se é certificado, se não é certificado, né? Ou mesmo que se faz um trabalho de transparência, né? Então o ESG, por exemplo, né? Você trabalhar com um tema extremamente em alta hoje. Extremamente em alta, que as pessoas pensam que é só para empresas muito grandes. De novo, é outro erro. Né? Muitas vezes, quando eu mostro, né, as ODS, né, para um cliente, ele olha as 17 e fala assim, eu faço esse, faço esse, faço esse. Fala assim, tá vendo? Já está fazendo alguma coisa de ESG já, na verdade, né? Que não fantástico. É menos complicado do que você imagina, né? Eu falo, é um caminho... E dá lucro. E dá lucro. Isso é mais importante. Dá lucro no final da brincadeira. Mas eu adorei o último ponto que a Patrícia vai trazer pra gente, que eu já escutei ali na palestra dela e achei muito interessante. Como é, Patrícia? A gente tem que ter coragem para entrar no século XXI. Né? Então coragem. A gente tem que mudar os nossos hábitos, os nossos processos, tem que ter autocrítica e tudo isso exige coragem. Né? Você ter autocrítica, você perceber o que é que você precisa, o que não precisa, como que você vai colocar a sua marca no mercado agora, no século XXI, quais são os desafios, né? Como o seu cliente se transformou nesse processo de pandemia e que você precisa ajudá-lo nessa dor que ele está sentindo. É muito comum as pessoas falam, mas quem está sentindo dor no mundo da moda, né? A moda não tem... Na verdade, a moda ela trabalha com uma dor muito pungente, que é a aparência da pessoa, né? Sim. Então, como que ela vai aparecer desde para si próprio, em casa, né? Como que ela aparece numa reunião digital e como que ela está aparecendo, né? No ambiente público, social mesmo, presencial, né? A moda está em todas essas frentes ajudando a pessoa a se realizar socialmente, né? E eu digo mais ainda, né, Patrícia? Eu acho que é extremamente corajoso num cenário como hoje ficar parado. Sim. Porque eu falo assim, não tem mais esse cenário, eu acredito, né? Hoje você ficar parado é você ser devorado pelas próprias estruturas que estão sendo construídas de transformação, né? Exatamente. A única coisa que a gente sabe hoje é que a transformação é constante. É isso. Então, se há alguma coisa que permanece é a transformação, ela é constante. Então, por conta disso, você precisa realmente ter coragem, gostar dos desafios, né? Uma coisa que eu sempre falei, a gente sempre já conversou sobre isso, inclusive, é reclamar menos e fazer mais. Exato. Entendeu? Assim, a reclamação, ela só ocupa tempo na sua vida, né? Ela não traz consciência do problema, ela não traz nada de bom para o processo. E fala que é ficar né? girando no espaço, né? Girar no vazio ali, né? Você fica aqui rodando no mesmo lugar, né? E não te traz a solução que você precisa, né? Então, quando você começa a pensar em reclamar, pensa assim, bem, se eu estou identificando um problema, tem um jeito disso ser sanado, né? Seja pela existência dessa área, seja por eu inventar uma nova forma de fazer isso, né? Mas precisa enfrentar o problema, não adianta mais ficar, né? Só ali reclamando, e o problema é o governo, o problema é o meu vizinho, o problema é... Assim, olha, o problema começa na gente mesmo. Se a gente identificou o problema, a gente tem que dar a solução. Eu acho que então ficou uma dica aqui espetacular, né, gente? Não dá para ficar parado, é reclamar menos, arregaçar as mangas e correr, porque a gente tem aí grandes oportunidades para explorar e para poder de um novo horizonte, né, Patrícia? Sim, é um outro mundo que a gente está vivendo. Que sorte a nossa! Que sorte a nossa, é um mundo né? mais diverso, né? Ainda tem muita gente resistente, né? E que fica reclamando, mas assim, a gente está num mundo que caminha para uma maior diversidade, para um maior acolhimento das pessoas e das suas diferenças, entendeu? Da gente não querer que todo mundo seja igual, pelo contrário, né? Você pode ser diferente e mesmo assim a gente pode estar aqui junto, conversando, fazendo as coisas, né? Eu acho que tem um pouco disso, assim, que choca muito o mundo da moda, que está muito acostumado à estandarização. Né? Então, de repente, é o grande desafio para quem faz fast fashion, por exemplo, né? Como não fazer estandartizado? A vida inteira a gente fez com essa mais cultura. de 100 anos fazendo estandartizado. Então, de repente, agora como que eu vou enfrentar isso? Né? Então,
é um desafio, mas pra gente eu acho que é um dos melhores desafios que a gente podia. Mais criatividade Eu no tenho mundo, né? certeza disso, eu tenho certeza. Precisa de criatividade, né? Sem criatividade você não vai pra frente Não vai. agora. Que delícia bater esse papo com você, Patrícia, que delícia. Obrigada. Ficaria... a gente tem muitos cafés aqui pela frente ainda, né, Patrícia? Muito obrigada. Imagina. Um beijo. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada.